Muito bom dia, segundona, mais uma semana linda começando. Eu estou aqui com você até sexta-feira, hein? Estamos ao vivo para todo o Brasil e o tema de hoje é adoção. Você vai conhecer todas as regras e vamos falar também sobre apadrinhamento. Você já ouviu falar? Não sobre esse projeto? Bom, gente, você pode mandar sua pergunta, viu, pelo nosso WhatsApp. Qualquer dúvida você pode mandar. Já coloca então o número na tela, já está na sua tela, 19-99357-1755. Você pode mandar também seu comentário e enviar aquela selfie pra gente já começar bem a semana, viu? Já vai em frente à TV agora, faz a foto e me manda no WhatsApp. Não esquece do seu nome e cidade. Você vai aparecer aqui para todo o Brasil no final do programa, viu? Se você for postar alguma foto, escreve também com a hashtag RF com você. Como eu já disse, estamos ao vivo e seguimos assim até a 1h da tarde. Eu quero também que você curta a nossa página no Facebook, já está aqui na tela. Basta clicar em curtir. Curtindo, gente, todo dia tem postagem nova pra você. Você pode compartilhar, curtir, comentar, fazer o que você bem entender. Tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui? Então, olha só. Os riscos gerados por um crime na internet. Não para de crescer o número de adoções ilegais no país. As regras na hora de adotar uma criança. No estúdio, você vai conhecer o apadrinhamento afetivo. Tem ainda as dicas de economia doméstica. E as principais notícias do dia. O RF com você está apenas começando. Está apenas começando e hoje é apenas segunda-feira. Ainda temos todos os dias da semana para ficarmos juntinhos aqui no RF com você. Agora com as principais notícias do dia, mas antes quero mostrar como está o clima em várias partes da região. Aqui no interior de São Paulo, chuva, viu, gente? Tempo chuvoso no final de semana. Olha, na capital também muita chuva, mínima de 14 e máxima de 17 graus. Rio de Janeiro, também chuva em todo o Brasil, hein? Mínima 19 e máxima de 24 graus. Chovendo também no Acre, em Rio Branco, com mínima de 22 e máxima de 28 graus. Bom, e começamos as notícias com as informações sobre a tragédia em uma escola de Goiás. 2 jovens morreram e o atirador pode ser encaminhado a um abrigo. Iago Marques, de 13 anos, teve alta do hospital e está em casa, se recuperando dos ferimentos. A bala ficou alojada na vértebra do adolescente. Ele relembra o terror vivido dentro da sala de aula. A gente ouviu um barulho muito alto. Eu pensei que até era bombinha. Aí a professora estava fora de aula e entrou dentro da sala para perguntar o que tinha acontecido. E pediu para todo mundo se sentar. Só que aí ele levantou de novo, sacou a arma e atirou e começou a atirar. Outras 3 adolescentes feridas continuam internadas. O atirador, um adolescente de 14 anos, passou o final de semana apreendido na delegacia. A justiça já decidiu pela internação provisória por 45 dias. Por ser filho de policiais militares, a família teme pela segurança dele. O que nós que tentamos garantir, a integridade física, a vida do garoto seja preservada. Mas ele está ciente de que foi decretada uma internação provisória e que ele vai ficar apreendido, vai ficar internado até que o processo chegue ao seu termo. Os corpos de João Vitor Gomes e João Pedro Calembo foram sepultados sob forte comoção em Goiânia. Os pais de João Pedro pedem que as pessoas não julguem o menino, acusado de fazer bullying contra o atirador. Nosso filho é um menino que a escola pode falar a respeito disso, um menino que era corrigido. Nós temos uma forma de educá-lo que aquilo que ele faz de errado havia consequência. Então as pessoas têm falado coisas para nós, nos xingando, né, nos hostilizando nas redes sociais para falar que nosso filho se respeitou, que ele merecia morrer porque ele fez bullying. E isso é banalizar a vida. Porque se eu falo que porque uma criança de 13 anos fez bullying com uma de 14, então que a de 14 tem o direito de tirar a vida de um menino de 13, nós estamos dizendo para a sociedade inteira assim: mate à vontade. E outros 2 jovens morreram atropelados em São Paulo. O motorista tentou fugir, mas acabou preso. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro.
No cemitério, a comoção de amigos e parentes dos jovens. Na rua, uma rosa branca deixada no local onde Vitor Luiz da Silva e Vitor Manuel morreram. Os amigos de 17 anos estavam na mesma bicicleta quando foram atropelados. Eu soube em casa com a polícia militar, chamando ao portão, dizendo para que a gente viesse até a avenida que ele tinha sofrido um acidente. Não foi dito que ele já estava falecido. As imagens de uma câmera de segurança mostram um carro que passa em alta velocidade. Em seguida, peças e pedaços do carro se espalham pela pista com o impacto da batida. O carro é este, que ficou destruído. O motorista tentou fugir do local, mas acabou preso. Leonardo Actipes da Silva, de 23 anos, se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas, de acordo com a polícia, apresentava sinais evidentes de embriaguez. Ele deve responder por homicídio qualificado, embriaguez ao volante, fuga do local do acidente e por dirigir sem permissão. De acordo com as leis de trânsito, Leonardo já não poderia mais estar circulando pelas ruas ao volante de um veículo. Por causa de outras infrações cometidas, estava com a habilitação suspensa. Somava 47 pontos na carteira, mais que o dobro do limite máximo permitido, que é de 20 pontos. A preocupação das famílias dos adolescentes é com a permanência do motorista na cadeia. Hoje ele atropelou meu filho, amanhã ele pode atropelar outras famílias. Não quero que ele fique impune. Quero que a justiça seja feita, que esse caso que aconteceu com meu filho, que sirva de exemplo para todo mundo. E 2 pessoas morreram e ao menos 28 ficaram feridas após um grupo atirar contra frequentadores de um baile funk em Gravataí, região metropolitana de Porto Alegre. 2 jovens estão sentados na calçada quando surgem os atiradores. Um deles com um fuzil. Um dos jovens cai no chão e tenta se proteger quando surgem mais 2 homens. Todos atiram várias vezes em direção a um alvo não mostrado pela câmera. Eles fogem. O atentado aconteceu exatamente aqui. Dentro desta casa, pelo menos 60 pessoas participavam de uma festa. Os atiradores chegaram em 2 carros e pelo menos 6 deles desceram atirando. A polícia investiga se tiros foram disparados de dentro da festa. Testemunhas relataram que ouviram mais de 200 disparos. Os atiradores estariam usando coletes à prova de balas. 33 pessoas ficaram feridas e 2 morreram. Thaís Pires da Silveira, de 24 anos, e Gabriel Malê Ataíde, de 21 anos. A polícia investiga se o crime tem relação com o tráfico de drogas. Pelo menos 17 feridos estão internados neste hospital em Gravataí. Outras 16 pessoas foram encaminhadas para unidades médicas de 3 cidades, incluindo Porto Alegre. O filho de Kleber foi baleado no pé. Essa onda de marginalidade, ela só tende a crescer. Só tende a crescer. Hoje é o meu filho, amanhã pode ser o filho de qualquer outro pai. Realmente uma onda de violência terrível aqui no Brasil. Agora a união de especialistas para salvar um filhote de baleia no Rio de Janeiro. Foram quase 20 horas de trabalho. Voluntários jogavam água com baldes e colocavam panos molhados sobre o animal para evitar que ficasse desidratado. Até uma bomba d'água foi utilizada. Ela está bem debilitada, né? Por conta do tempo que ela ficou aqui. Mas é normal, na natureza ela vai ficar aqui durante 2, 3 dias para retomar a energia e seguir o caminho dela. Na tentativa de salvamento, 2 máquinas foram usadas. A operação para devolver ao mar o filhote de jubarte, com quase 10 metros de comprimento e 8 toneladas, reuniu militares do Corpo de Bombeiros e Polícia Ambiental, INEA, ICMBio, Guarda Municipal Ambiental e Marinha do Brasil. Muito debilitado, o animal vai contar com a ajuda de embarcações para levá-lo para alto mar e impedir que encalhe novamente. Sob aplausos, os banhistas vibraram com o salvamento. Esta turista de São Paulo ficou emocionada. Muita. Desde ontem a gente estava acompanhando
E é muito triste porque a gente vê um bicho tão lindo desse. Eu em si não sou de Arraial do Cabo, sou de São Paulo. E pra gente que vê a cidade grande, ver um bicho desse aqui é muito lindo. Agora tem que ter essa avalia do ambiente dela, observar ela aqui durante o dia e ver como é que ela vai daqui em diante seguir seu caminho, né? Enfim, terminou bem o resgate, né? Essas foram as principais notícias desta segunda-feira. Já segue a Rede Família em todas as redes sociais. Ainda não estou aqui, viu? Conectada. Pode mandar tudo por aqui, ó, que eu vou visualizar a sua mensagem ao vivo. Já curtiu a página do Facebook da Rede Família? Ainda não? O endereço já está na sua tela, /Rede Família Oficial. Vai lá dar um like pra gente, basta clicar em curtir, curtindo. Todo dia tem postagem nova pra você, viu, gente? Você pode compartilhar, curtir, comentar, fazer o que você bem entender. Estamos no Instagram também. Você tem Instagram? Eu amo o Instagram. Então nos segue lá também, @canal Rede Família. Todo dia tem postagem nova, viu? Eu já estou seguindo. Falta você seguir agora. E eu quero muitos comentários na hashtag RF com você. Se você for postar uma foto assistindo aqui o programa, não esquece de colocar na legenda a hashtag RF com você. Manda também o seu comentário com essa hashtag, viu? Se você quiser mandar uma foto, pode mandar. Hoje, com o seu nome e cidade, você vai aparecer aqui na tela. Anota o WhatsApp, voltamos com o WhatsApp antigo, viu, gente? Então anota de novo na sua agenda. 1997-102-4854. Inclusive, estou aqui, ó, com um tablet novo para responder todas as suas perguntas do dia, viu? E as suas participações. E vamos então dar início ao assunto do dia. Existem no Brasil mais de 46 mil crianças e adolescentes em situação de acolhimento, ou seja, que vivem atualmente em quase 4 mil entidades acolhedoras credenciadas aí junto ao judiciário em todo o país. O assunto é sério e pouco discutido na sociedade, por isso nós trouxemos aqui uma iniciativa que pouca gente conhece e a gente já vai falar sobre ela. Mas antes, para dar início ao assunto, vamos ver uma reportagem sobre um crime. Você vai conhecer melhor como funciona o esquema ilegal de adoção de crianças pela internet. Olha só o absurdo. Essa página de uma rede social expõe crianças como mercadorias. A gente pesquisou assim, doar bebê, apareceu várias. Quero uma criança até uns 3 anos. Estou grávida de 3 meses e meio e quero doar meu filho. Na internet são dezenas de endereços virtuais em um esquema que só agora foi descoberto pelas autoridades. O Ministério Público de São Paulo rastreou alguns desses grupos e concluiu que a internet vem sendo usada como um balcão de anúncios para pais que desejam doar os seus filhos, entregar os bebês recém-nascidos para pessoas que não conhecem e nunca tiveram nenhum tipo de contato. Os grupos reúnem, em sua maioria, mulheres. Muitos são fechados e é preciso ser aceito pelo mediador para conseguir entrar. Os interessados vêm de todo o Brasil, colocam os nomes e até contatos telefônicos, mas os perfis muitas vezes são falsos e ninguém se preocupa em esconder suas intenções. Sou de Belo Horizonte, queria adotar um bebê. Uma mulher anuncia. Meninas, quero adotar uma criança porque não posso engravidar. A resposta não demora. Tenho a minha, você quer? Estou com 5 meses e não tenho condições de mantê-la, pois nem dinheiro para fazer ultrassom eu tenho. Nesta página, uma pessoa conta que recebeu uma oferta assustadora pela internet. Ela escreve: uma mulher perguntou se eu queria comprar bebês da Venezuela, que estão com condições não humanas. O Ministério Público descobriu que intermediadores administram esses grupos e controlam as informações que chegam ali. Em outras palavras, essas pessoas filtram pais biológicos candidatos à adoção e colocam os dois lados da transação em contato. As autoridades ainda não conseguiram demonstrar que exista dinheiro envolvido no esquema, mas acham que isso é possível. As redes sociais estão sendo utilizadas para poder alavancar doação clandestina de seres humanos. Este casal, que prefere não se identificar, sofreu muito desde que resolveu doar a filha.
Isso aconteceu ainda no período da gestação. Pais de 2 crianças, eles não tinham condições de criar mais uma. Procuraram a saída na internet e encontraram o grupo Doar Bebê. A gente clicou e lá tinha assim, as pessoas, tantas pessoas querendo dar e tantas pessoas querendo receber. Aí a gente entrou lá no inbox e conversou com vamos dizer assim, a pessoa responsável. Que ela conversava, escutava o que a gente tinha para falar e passava tipo, o perfil de casais. Foi que passou 2 perfis pra gente, 2 casais diferentes. E a gente escolheu um que aparentemente era melhor financeiramente. Eles não sabem qual a idade do mediador que respondeu a eles na internet. A pessoa garantiu que o esquema era dentro da lei. Pouco depois, uma nova personagem entra na história. Uma mulher se apresentou como amiga do casal que eles escolheram. Eles combinaram com ela como seria o processo de adoção. A gente sabia que foi a mãe adotante que mandou ela, que até então ela que passou pra gente, mas até então ela falou, agora é tudo comigo. É melhor vocês não terem contato com o casal, resolve comigo tudo. Através da mulher, o casal interessado na criança pagou até um exame para saber a data exata que o bebê nasceria. Ela pagou o último ultrassom só. O esquema envolvia até um hospital particular onde a mãe daria à luz com toda a despesa paga pelos pais que iriam receber o bebê. Isto só não aconteceu porque o bebê acabou nascendo antes da data prevista dentro de um táxi, ainda no estacionamento de um hospital público, para onde ela tinha se encaminhado. Para o esquema funcionar, a situação do bebê seria regularizada ainda dentro do hospital particular, onde aconteceria o parto. A fraude funciona em 3 etapas. Primeiro, o candidato a pai adotivo se apresenta no cartório como pai biológico. No cartório, ele registra o bebê como se fosse filho dele. Depois, a mãe biológica passa a guarda do bebê ao pai adotivo. Vale repetir, nos documentos ele já é o pai biológico. Na terceira etapa, que acontece um tempo depois, o pai adotivo estende a guarda à mãe adotiva. Segundo o Ministério Público, não havia envolvimento do hospital particular no planejamento da fraude. O casal que queria a criança também conversou sem mostrar o rosto. Eles são advogados, estão juntos há 28 anos. Tentaram muitas vezes a gravidez, mas não deu certo. Eles têm outra versão para explicar como souberam da criança. Uma amiga teria dito que encontrou uma mulher grávida no shopping que estaria disposta a doar o bebê e pegou o telefone dela. O que ela disse foi o seguinte, você não vai acreditar. Eu estava no shopping hoje com os meus filhos, apareceu uma senhora e falou que tinha uma mulher que estava querendo doar a criança. O casal pediu para essa amiga telefonar para os pais biológicos e disse que não sabia que a criança estava sendo oferecida nas redes sociais. Nem imaginava que existia algo nesse sentido. Quando a menina nasceu, o casal que queria adotá-la se encontrou com a amiga no hospital. Para circular pelo hospital, o homem que queria adotar assinou um papel como namorado da mãe biológica. Já a amiga disse que era prima dela. 2 dias depois, quando teve alta do hospital, a mãe biológica cumpriu o combinado e entregou a criança para a amiga do casal. Eu entreguei a gente saiu do hospital, eu entrei no carro dela e ela me levou até um ponto de táxi. Aí foi que ela levou e ela tava tão miudinha lá atrás naquela cadeirinha, né? Aí ela tava lá tão pequenininha assim e eu deixei ela aí. O casal que queria adotar um filho estava com tudo preparado para receber a criança em casa. Mas do outro lado, a mãe biológica estava completamente arrependida. Quando teve a criança nos braços, o coração falou mais alto. Das minhas 2, quando o médico tira de você, ele coloca em cima, eu senti o amor, assim. Quando ela foi diferente, eu chorei. Porque eu pensei, nossa, o que eu fui fazer? O que eu fiz? Aí foi que bateu arrependimento. Eu pensava que sempre a gente ia olhar e sempre ia estar faltando alguém. Entendeu? Tipo, eu acho que pro resto da vida, se eu não conseguisse ela de volta, eu sempre ia ver as 2 e ia ver a Bíblia que tá faltando. Então, aí a gente ligou. No mesmo dia, os pais verdadeiros pediram a bebê de volta. Aí ela desligou o telefone, aí depois ligou de novo pra nós, que a gente queria a nossa filha de volta. Então, agora, ela
disse, agora não é comigo. Os pais biológicos chegaram a se encontrar com os pais adotivos. Mesmo assim, resolveram procurar a polícia. A gente ficou meio com medo de ele não devolver mais, a gente ficou meio inseguro. A gente não tinha 100% de confiança que ia ter ela de volta. Aí a gente partiu pra buscar nossos direitos, assim, delegacia, foto. Foi aí que o Ministério Público e a Vara da Infância e Juventude entraram no caso. Aqui nós estamos falando de pais adotantes, mas quando você se vale de uma rede interna para poder fazer, na verdade, a cooptação de uma criança, você está acionando, de alguma maneira, pessoas que estão vinculadas a uma quadrilha e que efetivamente vão atuar nesse mercado. Desde outubro do ano passado, a lei classifica a adoção ilegal como tráfico de seres humanos, um crime com até 8 anos de prisão. Mas como essa tentativa de adoção aconteceu antes de outubro, o candidato a pai adotivo e a amiga dele foram denunciados apenas por falsidade ideológica. Porque no hospital eles mentiram e se identificaram como namorado e prima da mãe biológica. A amiga do casal não quis gravar entrevista. Se fosse hoje, eles responderiam por tráfico interno de seres humanos. Os pais biológicos não foram denunciados porque, de acordo com o Ministério Público, não cometeram crime. Mas entregar o filho sem apoio da justiça pode colocar todos em risco. Ninguém pode garantir que você está doando uma criança para ser adotada e para ter uma vida feliz num casal. Eventualmente você está entregando a tua criança para o tráfico de órgãos e ela será morta. Quem quer adotar uma criança precisa seguir um caminho para fazer tudo sem problemas. Existe um cadastro nacional de adoção com nomes de famílias candidatas a receber um filho. O processo envolve entrevistas com psicólogos, assistentes sociais e autorização da justiça. A família que quiser adotar uma criança deve se dirigir ao fórum da sua residência, pegar a relação dos documentos que são necessários e entrar com um requerimento que chama-se pedido de inclusão no cadastro de pretendentes à adoção. É preciso esperar. Qualquer outro modo que não considere essa fila de interessados é considerado crime. As mães que não querem ou não podem criar os próprios filhos têm o direito legal de entregar as crianças para adoção. Neste caso, também precisam procurar um fórum ou a Vara da Infância para receber apoio. Elas não serão punidas por isso. O casal que aparece nesta reportagem reconhece que tentou apressar o processo sem ficar na fila de espera. A gente, como advogado, a gente sabe que não é o caminho legal 100%, mas sabemos também que por esse caminho, inúmeros casais conseguem regularizarem a situação legal da criança. Uma semana depois do nascimento, a justiça determinou que a bebê fosse entregue à família dos pais biológicos. Além de entregar a criança, deram tudo que ela tinha. Tipo assim, deram carrinho, roupa, deram tudo. Antes de voltar para casa, a criança teve que passar 6 meses com a avó paterna. Período para a Vara da Infância avaliar a real condição dos pais. Agora está tudo certo. A família está completa. A gente olha tudo para trás, assim, vê tudo que a gente passou, não dá mais força para cuidar delas, assim, porque não foi fácil. A gente passou por muitas coisas e hoje a gente tá com as 3 aqui, é uma alegria só a casa. Esse caso teve um final feliz, mas as páginas que tratam crianças como mercadorias continuam ativas na internet. O Ministério Público diz que prossegue na investigação. Tem que investigar e tem que punir, né? E eu quero receber aqui, já está aqui, assistente social do Tribunal de Justiça da Comarca de Limeira, Valéria Barbosa. Seja muito bem-vinda aqui no EF com você. Nós vimos aí um problema grave, adoção pela internet. Colocar, na verdade, uma criança à venda na internet. É um absurdo, né, Valéria? Aqui em Limeira, na nossa comarca, nós não temos conhecimento de uma ação que é um crime, né, contra a criança. Nenhum ser humano, né, deve ser vendido e existem outros caminhos se de fato a família de origem biológica não tem condições de continuar cuidando dos seus filhos, né? Existe todo um procedimento para isso e o caminho sempre tem que ser a legalidade.
A gente vê muitos casos de bebês sendo abandonados assim que nascem mesmo, né? Até nas ruas. Já cansei de exibir casos desse tipo que me deixa muito revoltada. E eu sempre falei, depois quando a gente retorna da matéria, se a mãe não quer, entrega para o Conselho Tutelar. Essa é a melhor forma? Esse é o melhor caminho? Hoje, inclusive, existe, né, uma lei que protege essas mulheres que levam a gravidez até o final, mas que por algum motivo ou outro não têm condições ou não desejam ficar com os filhos. Então, hoje é o que a gente chama de entrega voluntária. Ela não vai receber nenhum processo criminal, não vai ser punida, né? Mas abandonar é crime. Abandonar é crime, né? E infelizmente ainda acontece, né? Como você mesmo disse, a gente direto vê essas notícias, né, nos jornais, enfim, a gente tenta de todo jeito, principalmente o judiciário, trazer o tema à tona, tentar sensibilizar, tentar ajudar que as pessoas saibam que elas estão garantidas, né, que não precisa ir por esse caminho. Mas também a gente não tá, embora seja um crime, há casos e casos, cada família, cada mulher, cada pai, cada mãe que se viu nessa situação também precisa ser considerado toda a sua conjuntura, né? Existe desde da gestação, tudo que ela passou, que levou a esse momento. A questão financeira, né? É importante. A gente vê uma reportagem, de repente a gente fala de uma forma sempre só punitiva, mas acho que a gente tem que analisar. O ato em si é um ato cruel de abandonar um ser humano, né, que não tem condições de se defender, mas também a gente precisa olhar e trazer à tona uma discussão por que isso continua acontecendo. Talvez de fato seja mínimo o número de um genitor, de uma genitora que vá deixar o filho se tivesse toda condições para poder levar adiante a maternidade e a paternidade. Porque a gente, analisando mesmo, como você disse, de repente essa mãe não tem condição nem de dar comida para o filho, né? Exatamente. E a gente não quer ver uma criança sofrendo, né? Nesse caso, de repente, seria melhor, de repente, até colocar para adoção realmente, né? Do que a criança sofrer, vamos pensar assim, né, Valéria? O que a gente fala é que, assim, nenhum filho, né? A lei garante, o Estatuto da Criança, que uma criança deve ser retirada de sua família por questões de pobreza, né? Infelizmente, a maioria das crianças que estão acolhidas são oriundas de famílias de baixíssima renda. Sim. A questão social, a questão de como porque o governo mundo, deveria dar todo esse amparo, mas infelizmente a gente sabe também que não é isso o que acontece. Né? Entre a lei garantida e ela efetivada, existe um caminho aí de recursos, principalmente financeiros e humanos, que ainda é uma conta que está difícil de fechar. Com certeza. Bom, gente, se você tiver alguma dúvida, olha, o WhatsApp já está na sua tela. Voltamos para o número antigo, 19971024854. Estou aqui com o tablet, vou responder ao vivo aqui com a Valéria. Vamos então para o assunto de fato. Quem quer adotar uma criança? Qual o caminho a seguir? Óbvio, exibimos a reportagem de pessoas. Quem quer ser pai, mãe, um casal que sonha em ter a maternidade, só que de repente por alguma questão até biológica não consegue. No desespero, acabam recorrendo até a meios ilegais, como a compra de uma criança. Isso é ilegal, gente, porque existem caminhos legais, né? Você pode explicar um casal que queira adotar, qual o primeiro passo? O primeiro passo, hoje, né, primeiro que se adotam casais homoafetivos, casais héteros adotam solteiros, né? Respeitando a diferença entre o adotante e o adotado. Mas, então, se é um casal, ambos têm que desejar, né, ter um filho através da adoção. Então, esse é um primeiro passo, que o casal deseja isso, né? Porque vão vivenciar e vão educar juntos essa criança. Nós, lá no setor técnico, às quartas-feiras, das 9 às 16 horas, a gente dá o plantão, né? E nesse plantão a gente tira todas as dúvidas dos casais, dos pretendentes. Ao final a gente entrega a documentação, se assim o desejar, para que possam então providenciar os documentos que deverão ser entregues na vara da infância, que daí se abre um processo, né, que a gente chama sem nenhum custo para os pretendentes, e aí se começa o processo de avaliação.
de antecedentes criminais, né, de visita domiciliar, de entrevistas com os técnicos. Eles passam por um curso, né, o curso é obrigatório. Aqui em Limeira hoje acontecem geralmente numa tarde, num outro dia o período inteiro, né? Então, uma terça das 13 às 17, numa quinta das 9 às 17 horas. Ambos têm que participar, né, se é um casal, e ele é parte fundamental e importante. Sem o curso, a gente não consegue dar sequência, né? Até para vocês analisarem se eles serão bons pais, né, para a criança. É porque também... Acontece do casal ser barrado nessa etapa? Então, no curso não, porque o curso ele vem para desmistificar muita questão, muitas coisas que a gente traz pronta, né, da adoção, que a gente ouve dizer. Então, o curso vem, na verdade, ser um facilitador para o casal, para que a pessoa amadureça. Qual questão, por exemplo, assim? Algum mito da adoção mais comum, assim? Na adoção que crianças mais velhas não conseguem se adaptar Podem a uma nova trabalho. família, né? Criança é criança. Sim. E, claro, a idade da criança, ela vai viver a fase que ela está ali, então vai trazer questões pertinentes àquela faixa etária dela. Mas que é um mito que uma criança mais velha não pode se adaptar ou traz todos os vícios, né, entre aspas, da família de origem. É isso, né? eu já escutei também. E essas crianças acabam nem sendo adotadas, né? Aliás, tem adoção tardia, né? Porque os casais preferem sempre os bebês, hein? Até por essa questão. Acho que sim, são várias questões. Uma talvez seja essa, né, a de pensar que seja mais fácil educar e criar um recém-nascido do que um ser humano que já tem uma caminhadinha, ainda que pequena, na vida. Outros também têm que ver do desejo da própria pessoa, né? Então, assim, tem gente que quer passar pela fase da fralda, da mamadeira, sente essa necessidade. O desejo da maternidade mesmo. Então, o que a gente fala... Você tem que saber naquilo que, de fato, o que você deseja, porque a criança não pode sair novamente, né, ir para uma família, sair de uma instituição, ir para uma família e sofrer nova violência, como, por exemplo, vir a ser devolvida ao abrigo. Aí, assim, E acontece? Infelizmente, em menor, né, número, graças a Deus, em bem menor número, mas acontece. A gente tenta cuidar para que isso... que nunca aconteça, mas assim, acontece também. Chegou a primeira pergunta aqui, não mandou um nome e cidade, mas vou falar. É legal o casal pedir tutela para cuidar de uma criança? O casal, veja, se a criança está, eu imagino que essa criança ela está na instituição de acolhimento. Ela aí não deixou claro se esse casal tem um vínculo familiar ou não. Então, assim, não deixou claro. São situações que são bem diferentes. Sim. Às vezes, dentro da própria família, a mãe viajou, vai fazer um curso fora e naquele momento precisa de alguém que responda pelas questões civis do filho. Então aí elas vão fazer esse, né? Agora, se uma criança está no acolhimento permanente, né? De repente, aí não. Tem que passar pelo processo da adoção, entrar na fila, né? E como funciona hoje? O cadastro é nacional, como a gente viu na reportagem, mas de repente eu sou aqui de Limeira, eu posso querer uma criança aqui da cidade? Ou não, eu entro nesse cadastro nacional, chegou a minha vez na fila, eu tenho que adotar uma criança que esteja nesse cadastro. O cadastro é nacional, mas cada comarca, cada município mantém a sua própria fila, né? Então, a gente sempre fala para os casais, para os pretendentes, né? Se você, até 5 anos, digamos que é uma idade padrão, que a maioria dos casais hoje, seja em Limeira ou no âmbito nacional, desejam adotar. Então, a possibilidade de você vir a adotar na sua cidade é muito maior do que numa cidade, numa outra cidade. Na medida em que você aumenta essa faixa etária, possivelmente, então, talvez as chances aumentem de adotar também fora do seu município. E o casal pode escolher, né? A pessoa, o adotante, ele pode escolher. Quando está no final do processo todo, como a gente estava falando, depois do curso, a gente chama novamente os pretendentes, né, para uma conversa, para ouvir quais são as dúvidas que ficaram. E é o momento que a gente emite nossos relatórios para a nossa juíza e aí a decisão judicial, né, compete a ela. Então é a juíza que vai avaliar, depois de tudo o trabalho feito, se o casal vai, né, para a fila ou não de pretendentes à adoção.
Então, nesse momento de preencher, existe um perfil, aí ele vai preencher uma planilha, que é o que vai nos nortear para saber quando uma criança precisa ir para uma família substituta, depois de esgotada todas as outras possibilidades, qual é o próximo casal da fila. Então, a gente se baseia por esse perfil que o pretendente colocou. E lá, um dos itens tem para que ele pode escolher ou só adotar no estado de São Paulo, porque é automático, quando ele coloca em Limeira vai ser no estado, né? Ou outros estados, como o país todo. Então, ele pode escolher, eu quero geral, quero adotar em qualquer cidade. Não, eu quero escolher, eu prefiro Paraná. De repente, a família tem medo que a criança volte a ter o contato com a família biológica. Acontece isso, uma criança quando vai para adoção, ela deixa de ter contato total com a família biológica? Geralmente, quando a criança vai para uma família, já foi rompido esses vínculos, né? Sim. A gente não pode colocar uma criança, né, numa família substituta, ainda mantendo o vínculo com a família de origem. Então, ela já não tem mais nenhum contato. Ela não tem. Possivelmente tudo já foi feito, né? Todas as chances, seja pela equipe. Lá na frente a mãe se arrepende e quer ter o contato. A adoção é irrevogável, então assim, né? Você pode vir a ter outros filhos, repensou sua vida, mas aquela criança tem uma outra família, né? O que é garantido por lei, que depois dos 18 anos, se a criança, o jovem, né, daí jovem adulto desejar, querer conhecer a família, tem esse direito. É garantido por lei isso. Aqui em Limeira, como se encontra a situação? Tem muitas crianças para serem adotadas? Olha, hoje nós temos uma média, eu nem trouxe exato, mas de uns 50, 60 casais na nossa fila. E hoje nós temos uma média de talvez umas 12, 13 crianças para adoção, mas todas acima de 10 anos. Então, é uma conta que não fecha. É mais difícil. Nós temos casais, mas nós não temos casais para o perfil das nossas crianças. Por isso... A maioria quer criança, bebê. Olha, a gente em Limeira, eu falo que a gente está num momento bastante feliz. Nós fizemos bastante adoções tardias. Tivemos casais que adotaram grupos de irmãos mais velhos, e crianças sozinhas. Então, assim, mas ainda as que se encontram estão na pré-adolescência. Aí as chances diminuem, assim, bastante. Valéria, até uma questão, não é traumatizante para a criança? De repente ela chegou no abrigo, um bebê, né, 2, 3 anos, os anos foram se passando, estava nesse processo ainda de vínculo com a família biológica e acabou sendo uma adoção tardia. Não gera um trauma na criança saber que ela está lá? Parece que é um abandono ainda maior, né? Saber que ela não foi adotada pela idade também. Eu falo que assim, a gente nunca vai saber verdadeiramente como é estar nesse lugar, a não ser que você esteja. Então, assim, por mais que a gente imagine o quão difícil seja, mas assim, realmente não tem como a gente mensurar. Mas, de fato, por isso que, né, a Coordenadoria da Infância, as várias infâncias, vem se preocupando, né, para encontrar também uma outra porta de saída, né, para situações de crianças e adolescentes que por algum motivo não puderam ser adotados ou estão fora do perfil da adoção. Então a gente pensa nisso, é uma preocupação diária com tanto das equipes das varas, né, da infância, como das equipes das instituições de acolhimento, de encontrar alternativas que garantam o direito à convivência familiar e comunitária. E temos essa alternativa que vamos falar daqui a pouco, né, com a Michele, é o apadrinhamento afetivo. Exato. Né? Isso mesmo. Existe há muito tempo, mas antes parece que não era regulamentado, né? Eu me lembro que até quando eu era pequena, tem até o caso de casa, minha mãe pegava todo final de semana o William, eu lembro até o nome dele. E por vários finais de semana, minha mãe buscava ele no nosso lar na época, que ainda existe, né? E ele passava o final de semana, a convivência com a gente. E por fim, depois foi paralisado esse projeto, né? Por que ele foi paralisado e agora retornou? Na verdade, acho que esse não chegou a ser um projeto, era uma maneira que se encontrava, né, não regulamentada, de garantir... Antes não era regulamentado, então a gente chegava lá, escolhia a criança, levava para casa para passar o final de semana, né? E hoje existe todo um trabalho de conscientização, porque um padrinho não é algo para de vez em quando, um padrinho é alguém que
presente na tua vida. A ideia é que esse padrinho ele possa inclusive ser uma referência para depois da maioridade civil, quando esse adolescente, essa criança tem que deixar a instituição. Então, hoje é feito todo um trabalho de orientação, de conscientização, para que a pessoa, o pretendente, saiba se é isso mesmo que ele quer, assumir esse lugar de padrinho na vida de uma criança, de um adolescente que precisa muito. Bacana, daqui a pouco a gente fala então mais sobre esse projeto com a Michele. Chegou uma pergunta aqui da Erilângela, de Natividade. Quero adotar uma criança mais velha, tipo uns 8 anos, como que eu faço? Então, ela é da qual cidade? De Natividade. Natividade. Então, em Natividade, possivelmente, deve ter um setor técnico, se não, numa cidade ali vizinha que faça parte. Então, o ideal é que ela ligue, que ela procure o contato com o setor técnico lá, direto na vara da infância, e se informe se existe um dia específico para ela ir lá ter todas as informações, ou se é a documentação que ela já tem que dar entrada, porque ela vai ter que entrar com um processo, né, com as documentações para poder se candidatar. Bacana. Beijão para o Éder de Palminópolis, Goiás. Ótimo tema que vocês escolheram aqui, adoção. Elogiando o nosso tema, o nosso programa do dia. Agora eu tenho uma outra pergunta aqui, olha. Eu já vi um caso, na verdade é um comentário, eu já vi um caso de uma mulher que deu um filho recém-nascido e se arrependeu e não conseguiu voltar. Isso é justo? Ela está perguntando para você. Sempre quando a gente responde uma pergunta tão ampla assim, abre várias portas, opinião, né? É porque a gente sempre fala que tem aquele período da mulher, né, da depressão pós-parto, que tem que ser considerado. Por isso que a gente sempre orienta. Não, se a pessoa precisa, vai até você e fala, eu não tenho condições, fica com meu filho. Você fala, eu vou te ajudar, vou procurar o conselho tutelar, vamos procurar a vara da infância. Pela forma legal sempre, e vamos lá deixar essa criança para ser cuidada da maneira que é e encaminhada para quem está preparado para receber. Porque senão forma um vínculo e quem sofre é a criança e a família também, é claro. E a gente sempre fala, se você faz esse acordo direto com a família, você corre o risco de estar sempre numa situação complicada com esses pais que vão estar sempre próximos de você. Com certeza. Né? E além de ser ilegal. Exato. Valéria, obrigada por esclarecer as nossas dúvidas, viu? Daqui a pouco a gente fala então sobre o projeto de apadrinhamento afetivo, bem bacana, feito aqui em Limeira também. Ok. Obrigada, viu? Obrigada a você pelo convite. A adoção, já estamos recebendo aqui muitas opiniões aqui pelas nossas redes sociais, pelo WhatsApp, olha só, o Danilo Godoy de Jaguariúna, aqui no interior de São Paulo. Um beijo, um abraço e parabéns pelo programa, tá show de bola, cada vez melhor. Beijão pra você também, Danilo. Bom, eu vou falando aqui as participações e você vai acompanhando na tela, aí que a nossa produção vai postando. Seja muito bem-vinda, Michele Valadares, ela que Obrigada. É assistente social do Nosso Lar aqui de Limeira, né? Uma instituição. Isso. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Marielle? Tudo bem. Bom, vamos falar então sobre o projeto Apadrinhamento Afetivo, é isso? Isso mesmo. O que é esse projeto? Esse projeto, né, ele vem para crianças e adolescentes acolhidas. Então, aqui em Limeira a gente tem 2 acolhimentos e uma casa-lar, então são para todos. São destinados a crianças e adolescentes que estão no acolhimento com idade, a gente fala de 7 a 18. Porque a partir dos 7 anos é difícil, né? As chances são bastante remotas para adoção. Sim. Por conta do perfil da idade. Então, ele vem justamente para acolher essas crianças. Dar essa oportunidade, Isso. Da criança ter contato com a família, ver como que é, né? De repente a criança tá lá e nem imagina. Vocês já pensaram nisso, gente? Tem criança que nem imagina o que é ter o carinho de um pai e de uma mãe, né? Isso. Então, isso faz toda a diferença, né? Porque daí a criança, ela é totalmente diferente de adoção. Adoção é um processo, o apadrinhamento afetivo é outro. Então, esses padrinhos, eles têm que se cadastrar, vai passar também por um curso, por uma capacitação, vai ter os perfis. Pode ser que o padrinho já conheça o afilhado, né, que a gente usa esse termo. A gente lá no Nosso Lar temos 3 casos e assim, que tá dando super certo. Às vezes o pessoal pergunta assim, nossa, né, pra mim, pra psicóloga, mas meninas, e aí? E quando ele tem que voltar? Porque ele continua no acolhimento e aos finais de semana ele vai pra casa, de preferência a gente fala que todos, né? Porque
porque é para ter o convívio mesmo familiar e comunitário, como prevê na legislação. E aí, quando ele volta, o que acontece? Tem um nível social melhor, a família, né? Vai lá. É lógico que a família vai oferecer tudo do bom e do melhor, até para agradar essa criança, né? Sim. As melhores comidas. No final de semana a gente acostuma a comer melhor, exatamente, não é mesmo? É. E daí a criança chega lá, vai ter brinquedo à disposição, né? Vai ter o vínculo com irmãos, de repente, ali, né? Irmãos adotivos ali, temporários, né? Aí vai voltar pro abrigo. Como que fica essa criança, a cabecinha dela? Nós temos 3 casos lá, a gente já passou, na verdade, por essa fase, a gente fala que é de adaptação, né? Pelos 3 casos, e tanto os padrinhos como as crianças, a gente deixa claro, né? Que não é adoção, que ele não vai ser pai e mãe, que ele é um padrinho, que ele é uma referência, principalmente quando ele sair do acolhimento com 18 anos. Porque quando ele sair, ele vai ter alguém. Porque o que acontecia antes? Não tinha ninguém, muitos casos eles voltavam para a família de origem, que não estava preparada para receber, né? Então, com esse programa, a gente vislumbra várias oportunidades, né? E o principal, o afeto mesmo, né? A segurança ali de ter alguém por você. Então, isso existe? Existe, mas mesmo assim, os ganhos são mais positivos do que negativos, né? Então, assim, a gente só tem a agradecer, porque o pessoal liga, se informa, como que é? Eu posso ir ali escolher? Não é assim, tem um perfil, a gente faz um estudo em conjunto com os técnicos da vara, depois a gente vai acompanhando. Então o contato, ele não é só de final de semana. Pode ser que o adolescente, porque geralmente é essa faixa, né? Sim. O adolescente, ele tá tendo um problema na escola. A gente vai lá numa reunião, a gente leva os padrinhos juntos, como já aconteceram. Então o padrinho, ele vai também cobrar dele, olha, eu quero comportamento seu, você consegue. E aí isso muda tudo, né? Porque eu tenho alguém por mim. Não que o abrigo, só que o abrigo é rotativo. Eu vou lá, eu bato meu cartão, eu vou embora. Sim. Depois tem outro turno de outras educadoras, né? Elas têm super vínculo, mas é diferente, né? E não acaba causando um trauma também nas outras crianças que ainda não tem o tal do padrinho? Todos querem, né? Então essa é a nossa busca lá agora. Imagina, a criança que tem um padrinho chega na instituição na segunda-feira, por exemplo, contando tudo que fez no final de semana. Fui no parque, fui no shopping, fui num restaurante bacana. Isso acaba causando até um mal-estar, né? Então a gente trabalha nesse sentido, né? A psicóloga, ela faz grupo com eles, até com os outros, a gente atende, olha, para assim, dependendo de onde você foi, não que não possa contar, sim, mas assim, mas eles mesmos já falam, acho que eu não vou comentar isso, porque tem meu irmão, acho que ele vai falar, então eles mesmos já têm noção, né? Porque eles já passaram por um abandono e agora que eles tiveram essa oportunidade, não quer deixar escapar. Exatamente. Então eles têm muito assim, eles se colocam no lugar das outras crianças e adolescentes. Michele, de repente a família daí se apaixona loucamente por essa criança. Existe a possibilidade de entrar na fila para ficar com essa criança, adotar essa criança? Existe. É isso que a gente até fala nos cursos, né? Como essa faixa etária é bem difícil, geralmente não tem ninguém interessado. Então, se não tiver, a gente vai comunicar a juíza, comunicar o setor técnico, e aí a gente já tem um estágio de convivência de um tempo e é super possível, sim. Bom, poderia ter perguntado para Valéria, mas vou fazer a pergunta para você. Hoje, qual o perfil de crianças nas instituições aqui da cidade? A gente lá é de 8 a 18 anos, né? Crianças e adolescentes pardos e negro. Esse é o maior, é o perfil que a gente tem. Uma pergunta até difícil de se fazer. No mundo a gente vê ainda muito preconceito, infelizmente. Existe muito preconceito também na hora de adotar uma criança por conta da cor da pele, por exemplo. A gente no cadastro, né, como a Valéria falou, existe lá no cadastro você vai colocando, né, a faixa etária, então pergunta se você aceita com algum problema, né, então ainda a gente sabe que existe, por isso que ela vai ficando curta, né? Então, às vezes as pessoas falam, nossa, mas é tão difícil adotar, mas daí vai da sua disponibilidade, né? Sim. Olha, eu quero uma criança mais velha, ou pode ser uma criança parda ou negra, né? Então... Não só a verdade, quem quer, tem um sonho de ser mãe e pai, né? Não dá para escolher nesse momento, né? Mas, infelizmente, ainda existe esse preconceito, infelizmente. Olha, recebendo muitas participações, Marielle, sou a Adriane de Aquidaba. Gosto muito do seu programa e principalmente desse tema escolhido. Beijão pra você, viu, Adriane? Deixa eu ler uma outra. Sou de Sumaré.
Posso apadrinhar em outra cidade? O Edmar Soares de Sumaré. Ele, de repente, tem interesse em apadrinhar. Ele é de Sumaré. Pode, por exemplo? Olha, a gente fala que de preferência, se for na cidade, porque os contatos têm que ser frequentes. Então, assim, de final de semana. A cada 15 dias, pelo menos, o padrinho tem que ver a criança, né? A gente fala de preferência, porque às vezes a gente vai numa reunião de uma escola, tem uma apresentação, né? Mas acredito que se a pessoa tiver disponibilidade, né? Nunca aconteceu, nunca ligaram pra gente, mas acho que tudo é conversando ali. Inclusive, vamos deixar daqui a pouco o contato da instituição. Quem quiser entrar em contato, for de outra cidade, é lógico, aqui vizinha, não dá para uma pessoa do Nordeste apadrinhar uma criança aqui, né? Mas a gente vai colocar aí, ó, os telefones já estão na tela. Anota, você de Sumaré, quem sabe você não pode fazer uma criança sorrir, né? Sim. Bem bacana. Olha, mais opiniões. Olá, boa tarde, assisto seu programa todos os dias, sou sua fã. Leandro de Petrolina, Pernambuco. Beijão, Leandro. Muito bom, fico muito feliz em receber todo esse carinho de vocês de todo o Brasil. Bom, então dando sequência, quem quiser apadrinhar, qual o primeiro passo? Anota o telefone, o primeiro passo, né? Isso. Aí vai ligar para vocês, essa pessoa acaba passando por uma capacitação? Isso. A pessoa, né, então pode ser padrinhos ou madrinhas, não necessariamente precisa ser casado, mas se for, precisa ter o acordo ali dos dois, né? 16 anos mais velho que a criança que vai ser apadrinhada e precisa ter muito tempo e afeto disponível. Então a gente fala que precisa ter muito amor, né? E aí o passo é ligar pra gente, a gente passa certinho as documentações, vai passar por um estudo no setor técnico, né? E depois desse estudo, aí tem o curso também que a gente faz e aí a gente casa o perfil e aí vai mostrar a criança e começa o estágio de convivência. Bacana. Hoje tem à disposição quantas crianças aí na fila do apadrinhamento? 6 crianças no nosso lar. Isso. Tem 3 já apadrinhadas e outras 6 precisando aí de padrinhos, viu, gente? E só lembrando que não é nem a questão financeira para você poder oferecer algo a mais para essa criança, né? Isso. O que você tem que oferecer é amor. Isso mesmo. A gente, né, fala para os nossos padrinhos. Não... Que é tão fácil, né? Exatamente. Um abraço, um beijo, né? Uma palavra, um bom dia. Ter disponibilidade de afeto mesmo, né? Como foi seu dia hoje? Isso. Como foi a escola? Então, as madrinhas, elas ligam lá. De segunda é o dia, né? A gente brinca. Então, de segunda, a gente entra em contato com os padrinhos para perguntar como que foi. Daí elas contam, olha, aconteceu isso, a gente fez lição, teve tal tarefa, olha, ele ficou triste com tal coisa. Bacana. E aí a gente trabalha isso lá na instituição e isso, assim, os ganhos, assim, na autoestima, na segurança da criança, só tem ganhos positivos. Muito bom, parabéns pelo projeto. A gente que agradece a oportunidade de divulgar, porque a gente tem mais crianças aí à espera. E espero que o RF com você faça aí novos padrinhos para essas crianças. Obrigada. Obrigada pelo tema, discutir esse tema com a gente. Obrigada. Boa tarde. Quero colocar as participações. Aliás, tem uma participação aqui, ó. Oi, Mari. Sou Wesley da Bahia. Manda beijo aqui para nós da Bahia. Beijão, Wesley. Manda foto também pra gente aqui do RF com você, né? Falando em foto, pode colocar as participações do dia. Sidney de Amargosa, Bahia. Beijão, Sidney. Ótima semana para o Marcelo de Louveira, interior de São Paulo. Beijão pra você também, Marcelo. Gileno de Maracás, Bahia. Calcida e João Miguel de Pernambuco. Beijão pra vocês, que bebê lindo, fofo. O Leandro de Petrolina, Pernambuco. Beijão, Leandro. Bom, amanhã eu quero a sua participação, inclusive do Wesley aqui da Bahia, viu? Pode mandar sua foto. Chegamos ao final, que pena. Mas a notícia boa é que a gente ainda tem terça, quarta, quinta, sexta pra ficar aqui no RF com você. Beijão, ótima tarde, eu volto amanhã, se Deus quiser.